Bom, nós vamos falar agora sobre o lançamento do Observatório da Governança Ambiental do Brasil, marcado para esta quinta-feira, dia 4. O nosso convidado é o Carlos Bocuí, o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Olá, Bocuí, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, Marilu, como vai? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo certo. Bom, vamos lá, Bocuí, vamos falar sobre esse Observatório da Governança Ambiental do Brasil, né, que é um mecanismo de controle social. Como é que deve funcionar, né, esse observatório? Quem faz parte? Quais são os principais focos? Bom, esse observatório, Marilu, ele nasce da necessidade de você ter instrumentos de controle social sobre a governança ambiental, né? Se você pensar do ponto de vista civilizatório, a gente vem tendo um retrocesso em vários processos de gestão em vários países, como nos Estados Unidos nós tivemos sob a gestão de Donald Trump, né? E no Brasil tivemos na gestão de Jair Bolsonaro. Então, esses retrocessos da governança ambiental, que vieram com uma onda de negacionismo, eles deixaram uma situação caótica. O legado foi caótico, né? De destruição de mecanismos que estão à disposição da sociedade, deveriam estar, como, por exemplo, a boa eficiência do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o Ministério do Meio Ambiente e todos os seus braços operacionais, como IBAMA, ICMBio. Além disso, você tem um modelo de desenvolvimento econômico, falando de governança, né? Um modelo de desenvolvimento econômico que também necessita de novas abordagens para a instalação de uma transição para a sustentabilidade. O Brasil vem perdendo essa possibilidade. Então, nós entendemos, em conjunto com uma porção de lideranças, de movimentos sociais e de especialistas em direito ambiental, de cientistas, que era necessário criar um mecanismo que pudesse auditar tudo aquilo que se refere à governança ambiental que é praticada pelo governo, né? E como a sociedade poderia interferir nesse processo de uma forma proativa, como elemento de controle social, para melhorar essas condições que hoje estão tão ruins, né? Então, basicamente, o Observatório da Governança Ambiental do Brasil, que vai ser instalado agora, ele agrega especialistas multidisciplinares, é uma confluência multidisciplinar de especialistas. Eu dividiria esses especialistas em três grupos. Um grupo jurídico, que é fundamental, porque você tem uma lei da Política Nacional do Meio Ambiente e dela decorre o nosso Sistema Nacional do Meio Ambiente. Você tem um grupo de cientistas, especialistas de conhecimento, além disso, você tem um grupo de ativistas, né? Agora, o interessante é que nós conseguimos agregar, buscando atores que trabalhassem de forma independente, nós conseguimos agregar cientistas ativistas e juristas ativistas, né? Então, eu diria que é um núcleo de controle social com um potencial muito, muito elevado, né, de fazer diferença na área de políticas públicas. E os cuidados desse observatório, eles se voltam para todo o Sistema Nacional do Meio Ambiente, em todas as suas interfaces, se voltam para o modelo de desenvolvimento hoje em vigor no Brasil, né? E o que é interessante é que nós temos observadores internacionais designados, o que nos dá uma percepção ampliada, porque o Brasil não está sozinho nesse processo, né? Nós dependemos e interagimos com o mundo todo. Então, você tem elementos, por exemplo, de comércio exterior com a comunidade europeia, com a China, com outros países. Então, é muito importante que você tenha, para uma abordagem geopolítica adequada, você tenha percepções que vão além das fronteiras do Brasil, sem que o Brasil perca, naturalmente, a sua soberania, né? O princípio 2 da Conferência do Rio de Janeiro, ele diz claramente que todo país ele é dono, ele tem autoridade sobre os seus recursos naturais, eu diria, ele tem essa autonomia, mas ele não pode utilizar mal os seus recursos naturais, porque ele fere princípios internacionais, acordos internacionais, né? Então, a nossa base, ela é justamente os acordos internacionais. Por exemplo,
aquilo que determina os objetivos do desenvolvimento sustentável, está muito claro. E ninguém quer inventar a roda, porque tudo isso já está, de alguma forma, estabelecido. Mas isso tudo não é visto de uma forma integrada para um modelo de governança. A gente sentia essa lacuna, não é? Então, basicamente, o observatório vai funcionar dessa forma como elemento de controle social e de exigência social junto ao governo. Exato. E falando dessa questão internacional, me veio à mente, quando você estava explicando, Bocuí, a questão dos agrotóxicos, né, que poluem os nossos rios, e esses rios vão ali para o Paraguai, vão para a Argentina, vão poluindo, né, países aqui da América do Sul, e também essa questão também ainda do agronegócio, que a gente exporta veneno também para a comunidade europeia. Então, quer dizer, está tudo interligado e é muito importante essa participação internacional desses especialistas internacionais também nesse observatório, né, Bocuí? Nós temos várias interfaces que são, eu diria, que dão essa conotação de sem fronteiras, né? Algumas questões são sem fronteiras. Uma delas, por exemplo, é o próprio ecossistema amazônico, que ele fornece elementos de equilíbrio para toda a zona do Equador ao longo do planeta, não é? Além disso, ele é responsável por toda a frequência de chuvas que vai até a Argentina, Uruguai, Paraguai, não é? Parte da Bolívia. Então, esses elementos onde você detém, o Brasil detém, por sua extensão territorial, uma influência sobre a qualidade de vida dos outros países, isso deve ser trabalhado de uma forma conjunta. E aquilo que você coloca, que é a poluição transfronteiriça, né, trazida pelo processo global econômico, é um elemento essencial a ser trabalhado de forma integrada, conjunta, né? Tanto da exigência dos países que recebem produtos, como da seriedade e obrigatoriedade no sentido daqueles que exportam esses produtos. Além disso, você tem produtos, além da poluição, como agrotóxicos e outras questões relacionadas a resíduos, você tem a exportação de carbono, né, na madeira retirada da Amazônia, gado, né, produzido de forma ilegal, né? Você tem uma série de produtos que são oriundos, por exemplo, da floresta amazônica, o ouro, né, a extração de ouro, de minério, que acaba sendo exportada, recheada de carbono, né, em função do desmatamento. Então, de fato, essas interfaces globais são notórias e elas devem ser trabalhadas de forma integrada. Outra questão muito importante é que observadores de outros países têm experiências muito específicas, como, por exemplo, um dos elementos que estão conosco, que é extremamente competente, é o Bruce Rich. Ele fez uma análise dos financiamentos do Banco Mundial e, na sua análise, ele comprovou que o Banco Mundial financiava 60% em degradação ambiental e apenas 40% em sustentabilidade. Quer dizer, o fluxo do dinheiro internacional, né, dos grandes bancos. Então, quando se fala de governança, você fala de um sistema onde você tem que ter uma visão aprofundada do sistema econômico, né, de para onde vai o dinheiro, né? Os americanos têm um ditado interessante, track the money, siga o dinheiro, né? Para onde ele vem e para onde ele vai. Se você conseguir seguir de forma adequada, monitorar o fluxo financeiro, você vai estar muito mais próximo de identificar o que vai para a sustentabilidade e o que não vai, né? Muito bem, agora falando aqui do Brasil, né, já estou vendo aqui uma das propostas, né, justamente desse observatório, é a reestruturação e aprimoramento do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Você sempre vem falando, né, ao longo dos anos aqui conosco, é muito importante essa reestruturação, não é isso, Bocuí? É bom entendermos, Marilu, que o Sistema Nacional do Meio Ambiente foi criado por volta dos anos 70, né, 80, do século passado. Quando ele foi criado, tinha-se uma percepção muito acurada dos bens ambientais, daquilo que deveria ser protegido pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente. O que acontece hoje é que você tem novos determinantes, novos desafios, que vão além
daquilo que estava previsto. Você tem o desafio, a emergência das mudanças climáticas, não é? Então, como o Brasil está se preparando, através do seu Sistema Nacional do Meio Ambiente, para enfrentar esse novo desafio, que é dos desafios o pior, porque não há nada pior do que os efeitos das mudanças climáticas, porque eles perpassam todas as agendas ambientais, não é? Perpassam a agenda de proteção da biodiversidade, da agenda de combate à desertificação, perpassam a agenda urbana, de segurança, de vulnerabilidade, né? Perpassam a agenda da água, água em disponibilidade para a produção agrícola, para segurança alimentar do país, né? Perpassam elementos como poluição atmosférica devido à extrema secura e também elementos de intensa pluviometria que levam a desastres como nós estamos tendo no Brasil, né? Em Recife e na região serrana do Rio de Janeiro, né? Na região norte de São Paulo esse ano. E temos exemplos muito palpáveis do que será esse processo para o Brasil, como, por exemplo, a questão do calor extremo que se nota hoje em algumas regiões que são bastante áridas, como a Península Ibérica, Portugal e Espanha, com a influência do deserto do Saara, e, por outro lado, regiões como Califórnia, né? E o que é mais duro de se enfrentar, de se constatar hoje, é que esse calor extremo ele atinge regiões que não se imaginava, como o Canadá, norte dos Estados Unidos, né? As tundras siberianas consumidas pelo fogo, né? Então, quando a gente olha tudo isso no cenário internacional, a gente tem correspondentes nacionais, como, por exemplo, as queimadas do Pantanal, né? A desertificação do Nordeste brasileiro. Então, essa atualização da agenda ambiental, dos instrumentos de gestão, face às mudanças climáticas, é um elemento que exige a reconstrução do sistema para além da eficiência que era exigida antes. Você tem que ter um Sistema Nacional do Meio Ambiente preparado para os desafios do antropoceno, da atualidade planetária, né? Exatamente, eu estava lendo, falando em antropoceno, eu lembro do artigo seu, né, a responsabilidade ambiental dos novos governantes, né, que você publicou neste mês, e está falando de uma sensibilidade vanguardista, né, você fala dessa sensibilidade vanguardista que é necessária agora, né, em relação também ao próximo governo, porque este aqui, de acordo com o seu artigo, parece que o que foi feito em detrimento do nosso meio ambiente, foi de propósito, não é isso, Bocuí? Quer dizer, foi intencional. Marilu, nós temos que considerar que o motor do desenvolvimento é a economia, né? Se você tem uma economia que ela é agressiva, é canibal, né? Naturalmente, você vai ter uma influência sobre os setores de decisão, setores políticos, muito forte por parte dos setores econômicos, que são os elementos que atuam no bastidores, financiando campanhas políticas, não é? Financiando parte do Senado brasileiro, do Congresso brasileiro. O Congresso brasileiro hoje tem 70% dos seus componentes ligados a alguns setores que são, como por exemplo, o agronegócio, né? Então, essa economia... eu não tenho dúvidas que daqui 100 anos, 200 anos, ao se olhar para trás, vai se falar como é que pode os países naquela época faziam aquelas barbaridades, né, econômicas, né, que vai soar assim como uma leitura que nós temos hoje do canibalismo, né, de alguns elementos que, com a história, a humanidade ela conseguiu superar, né, em função de avanços civilizatórios. Da mesma forma, nós estamos vivendo tempos de uma brutalidade econômica que será reconhecida no futuro como uma barbárie. Então, Henri Barrault, um musicólogo, ele dizia que o século XX seria conhecido como o século da barbárie armada da tecnologia, né? E é um pouco isso, quer dizer, se você tem tecnologia, se você tem uma possibilidade de alteração da face do planeta em função da possibilidade que a ciência oferece para a humanidade,
O tipo de uso dessa tecnologia, ele acaba sendo um uso perverso, né? Você tem ciência aplicada para elementos que não interessam. E a ciência deve ser bem aplicada no sentido de você potencializar a capacidade das interações humanas na face do planeta com elementos que possam ser considerados éticos, né? Hoje se contabiliza, por exemplo, na economia, não é o caso do Brasil, um pouco também, mas não como em outros países, se contabiliza no PIB uma guerra, né? Uma guerra destrói, você usa mísseis, você usa armas, aviões, tanques, você usa elementos que são produzidos e que na conta da economia de cada país que produziu, isso quer dizer riqueza, né? Mas, na verdade, isso não tem lugar numa face civilizada, não é? Então, todos esses elementos, as guerras, a falta de paz, a falta de uma economia que seja realmente voltada à qualidade de vida como um todo, isso no futuro será certamente banido, né? E qual é o nosso papel, Marilu? O nosso papel é trilhar esse caminho, né? Um dos objetivos do observatório é justamente aplainar os caminhos para a transição da sustentabilidade. Eu acho que todo elemento de controle social, ele deve preparar o futuro. E aí o futuro tem aquela questão do que é possível transformar agora e do que não é possível. Mas nessa lógica, a gente já falou isso aqui, quando o Sartre se voltou para os jovens estudantes na Sorbonne em 68, e ele disse assim, olha, vocês estão pretendendo o impossível, mas nós não podemos abrir mão disso, né? Porque em algum momento você faz a transformação mais completa, né? O importante é que nós estejamos no caminho, né? Nós estejamos trilhando essa bússola da sustentabilidade, ou hoje, como se faria esse GPS da sustentabilidade, né? Muito bem. Agora, nesse minutinho final, eu gostaria que você falasse de como que as pessoas podem acompanhar, né, esse lançamento do Observatório da Governança Ambiental do Brasil. Inclusive, já te adianto que você tem um link aqui no YouTube e a gente vai postar depois, obviamente, no YouTube da rádio, da TV também, e a gente vai estar disponível, vai disponibilizar esse link. Mas, de qualquer forma, como é que vai ser a pessoa para participar? Vocês também vão ter essa contribuição, né? Vão receber contribuições cidadãs, né? Queria que só fechasse aqui com esse convite para todo mundo. Então, a nossa ideia, Marilu, é que a gente tenha um canal aberto para a sociedade. Se por um lado nós temos especialistas que são detentores do conhecimento científico, são detentores de conhecimento jurídico, né? Por outro lado, nós precisamos imensamente da percepção social, né? Do conhecimento da sociedade. Esse conhecimento, ele é importante para nós, então a gente deixa um canal aberto para que todo cidadão, toda instituição que quiser contribuir com conhecimento para agregar a uma perspectiva de melhoria da governança ambiental do Brasil, pode mandar a sugestão para o e-mail do PROAN, que é proan@proan.org.br. Mas nós temos um prazo para isso, né? Que essas contribuições sejam enviadas desde hoje até o dia 19 de agosto, né? Que é uma data em que nós estaremos fechando o documento primeiro a partir da contribuição dos observadores e também dessa contribuição de qualquer cidadão que queira contribuir nesse processo, né? Tá certo. E o lançamento vai ser que horas? Agora quinta-feira? Vai ser 19 horas do dia 4 de agosto, né? O link está no site do PROAN. Se vocês puderem disponibilizar, nós agradecemos muito. Com certeza, vai estar disponível sim. Assim que a gente terminar aqui a nossa conversa, a gente tenta postar já o mais rápido possível. Muito obrigada, então, Bocuí, pela tua participação. Parabéns aí por essa importante iniciativa. Um abraço. Eu que agradeço, Marilu. Um abraço. Bom dia. Até mais. Bom dia. Falamos aqui com o Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAN. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.